Uma e outra vez, sejam bem-vindos ao programa Palavras Cruzadas. Nós que temos uma periodicidade semanal, estamos aqui na plataforma do YouTube, em IAS de Barreiro, para todos aqueles amigos e amigas que nos acompanham ao longo deste ano de 2020. Um ano particular para cada um de nós, com muitas dificuldades, mas também é certo que com muitas bênçãos de Deus por nos ter protegido, não só a vida, mas também a saúde, e nós louvamos a este grandioso Deus por isso. Hoje vamos estar a estudar a lição número 12, que tem como tema principal o sábado, e vamos ver como nós, como cristãos, conseguimos experimentar e viver o caráter de Deus por intermédio deste sábado. Um sábado que nós sabemos é o símbolo da criação de Deus, não é? É um dos emblemas da criação de Deus, e Marcos, no capítulo 2, versículos 27 e 28, acrescenta: o sábado foi criado ou estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E aqui eu gostaria de deixar algumas ideias nesta introdução, antes que o meu querido irmão Zeferino Vijombo pudesse também tecer os seus comentários e apreciações. Dizer que um dos pensamentos que eu gostaria de deixar é que cuide para que o dia do Senhor, o Santo Sábado, seja usado em santa preparação para a eternidade. É verdade. Vamos usar o sábado, meus irmãos, meus amigos. Vocês estão aí em casa ou em algum outro lugar deste planeta habitado. Cuide para que este sábado seja verdadeiramente usado como uma santa preparação para a nossa eternidade. Porque o sábado é uma antecâmara daquilo que nós vamos viver por toda a eternidade com Deus. E a minha pergunta para mim e para os irmãos é: como tem sido a nossa experiência aos sábados? Temos apenas ido à igreja, voltado para casa, almoçado e caído no sofá ou na cama para completarmos o dia de descanso? E nas sextas-feiras, como tem feito o culto do pôr do sol e recebido as bênçãos iniciais do sábado? Para muitos, a experiência desse dia tem sido uma rotina sem sentido e não tem havido crescimento espiritual na maior parte do dia. Então, vamos refletir nessas ideias aqui lançadas para que verdadeiramente o sábado seja para mim, para o irmão, a irmã, o amigo que me ouve ou que nos ouve neste dia, seja verdadeiramente uma santa preparação para a eternidade que nós temos pela frente. Então, Zeferino Vijombo, os seus comentários e apreciações precisas sobre este tema tão rico. Obrigado, amigo Durão, por essa oportunidade de poder participar contigo no estudo dessa lição 12, e dizer que o trimestrário já está a terminar, né? Já com muita pena, um pouco de dor também, né? Mas devo fazer menção que são ricas lições que nós conseguimos aproveitar no estudo dessa lição. E hoje, de uma forma especial, falando da importância do sábado, isso é uma coisa muito boa, porque na lição 11 falou do trabalho, o cristão e o trabalho, né? E é interessante que já de uma forma introdutória também a lição nos apresentava sobre a importância do dia do sábado, porque diz que depois de Deus haver criado a terra, né? E o Durão disse muito bem que o sábado é um emblema da criação, né? O sábado justamente aparece depois de Deus ter criado a terra, o mundo, e o Adão lhe foi dado, na verdade, o casal foi o primeiro a se beneficiar da bênção do dia do sábado, não é? E vimos que só podia repousar aquele que de facto trabalhou, né? E eu vi que em todo o relato apresentado no livro de Gênesis, Durão, quem é que aparece a trabalhar? É o nosso Deus, né? Porque Exatamente. Deus cria, né? Começando no primeiro dia da semana, que era o domingo,
diz que viu Deus que era bom. Foi criando domingo, segunda, terça, quarta, até sexta, que o homem foi criado. Então, diz que depois o Senhor estabeleceu o sábado, né, tornando-se um emblema para o homem poder fazer o quê? Descansar. Mas quem devia descansar? Se Deus é quem trabalhou. O Adão, o casal, digo, quase não trabalharam, né? Embora que Deus havia dado ao Adão a responsabilidade de poder atribuir nome aos animais, né? Mas Deus, na sua omnisciência, Deus vê que o homem podia precisar de um tempo de repouso para que ele pudesse tratar ou cuidar da sua saúde espiritual. Daí que hoje, como trabalhadores, digo, na lição 11 falava do cristão trabalhador, e hoje falamos de um cristão trabalhador, mas que tem um sábado para repouso ou para tratar das suas enfermidades espirituais de uma forma direta. Eu achei interessante, Durão, porque a lição apresenta-nos o sábado como uma oportunidade de nos educarmos e desenvolvermos pessoalmente a nossa espiritualidade. Dali que a lição vem falar sobre, não falar de outras coisas, chama-nos a atenção em nós experimentarmos pessoalmente, criar as nossas próprias experiências nesse relacionamento com Deus, para podermos beber um pouco mais do caráter de Deus para a nossa transformação. Exatamente, porque essa questão de experimentar é nós termos um relacionamento tal com Deus que nos habilite a vivenciarmos o seu caráter em nós. Porque de outra forma não seria possível. Ou seja, o que nós estamos aqui a ver é, nesta semana, vamos poder descobrir como podemos viver a beleza da essência do caráter de Deus dentro do sábado. Do sábado. É justamente isso que os autores, no caso, porque são vários diretores de universidades que escreveram o trimensal, os autores nos propõem essa discussão de como é que nós, humanos e pecadores, não é, conseguimos experimentar, ou seja, ter esse relacionamento tão profundo com Deus, que nos habilite a viver um pouco daquilo que é o seu caráter. E é interessante a maneira como apresentaste o versuário, né, que está em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, em que diz que o próprio sábado em si foi criado por causa de quem? Por causa do homem. Okay? Deus, na sua omnisciência, percebeu que o homem poderia... Vamos falar nesses tempos trabalhosos em que nós estamos. Pois. E as pessoas reclamam, reivindicam o direito de repouso ou de férias de uma forma especial. Dizem, eu não tive férias, eu não gozei férias esse ano. E nota-se uma certa aflição, né, por parte da pessoa quando não tem esse repouso. É possível perceber que Deus, ao conceder o homem que depois de trabalhar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é um dia de descanso. Mas descanso que sentado no cadeirão, estaríamos a aproveitar melhor o dia do sábado. Refastelado do cadeirão, especialmente nessa fase do Covid, diz que não, devíamos desenvolver o nosso intelecto, a nossa espiritualidade. Por isso que Deus, ele isola-nos dos dias normais de atividades laborais e nos coloca para um tempo especial de repouso espiritual, onde que podemos desenvolver o nosso caráter mediante a contemplação do próprio caráter que é Deus, da pessoa de Deus. Exato. Daí que a lição do domingo vem apresentar assim, um tempo para ficar espantado. Diz que depois de o casal, porque Deus cria o homem na sexta-feira, como já fiz menção, e a Bíblia dá esse relato, depois de sexta-feira Deus ter criado o homem, dá ao homem o direito de participar na atribuição do nome, né, dando nome aos animais. E o que é que acontece logo a seguir? Deus dá-lhe logo o sábado. Então, o Adão, na sexta-feira, ou o casal, não teve a oportunidade de contemplar toda a maravilha, toda a beleza da criação. E no dia do sábado que lhes foi dado, então o casal consegue contemplar toda a grandeza, toda a beleza
da criação e o homem fica espantado. Eu imagino hoje, Drão, ainda que o mundo seja hoje devastado pelas guerras ou pelo pecado, ainda é possível encontrar muitos vestígios de como Deus é um Deus criativo, né? Um Deus amante da arte. Conseguimos contemplar a beleza. Agora imagina, antes do pecado, como o casal sentiu a contemplar toda a beleza da criação. Isso foi, de facto, um dia de espanto e admiração para com Deus no seu poder criativo e poderoso. Exatamente isso, porque Deus não faz nada sem propósitos definidos, ou seja, ou objetivos definidos. Por isso é que o relato da criação é tão conciso e amplo ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, ao instituir o sábado, Deus sabia justamente que depois de o homem passar 5 ou 6 dias de trabalho, era o sábado onde ele, repousando, tinha as suas energias retemperadas, não é? E até cientificamente aprovado que o repouso que nós temos no dia de sábado não se compara a nenhum outro dia da semana. Cientificamente, não estamos ainda a falar em termos teológicos ou doutrinários, como nós estamos aqui a defender. Ou seja, até os próprios cientistas chegam à conclusão que o descanso do sábado é um descanso reparador. Ou seja, a própria natureza nos atribui que o sábado é um dia diferente dos demais. E já para concluir essa minha intervenção na lição de domingo, nós poderíamos dizer que o relato da criação, meus irmãos, mostrou a nossa parte, ou seja, mostrou da nossa parte como Deus, nos dias da semana e no sábado, e nos mostra a preocupação que Ele tem, não só conosco, mas também com os nossos relacionamentos. Ou seja, é no sábado onde nós deveríamos desenvolver os relacionamentos. Ou seja, o irmão não veio, não esteve na escola sabatina. Hoje, se calhar, por causa da pandemia, não é possível. Mas, falando numa situação normal, o irmão não esteve na classe. O que é que se passa? Então, é também um dia para aprimorarmos este lado humano que a própria natureza, a própria sociedade nos dá essa oportunidade de nós desenvolvermos. E Deus é tão sábio que Ele logo no dia do sábado, um dia aquele, não só separou, não é, mas abençoou e santificou para que toda a humanidade pudesse desfrutar deste dia. Pois, e na verdade, isso leva-nos automaticamente para um povo, que é o povo israelita, né? Que, portanto, já tinham esse sábado, mas precisavam redescobrir a importância, e eu gostei muito dessa sua intervenção, Durão, porque apontas aqui sobre a necessidade pessoal. Portanto, o sábado deve ser primeiramente um benefício pessoal, ou seja, eu é que tenho que experimentar a utilidade, a importância desse sábado na minha vida, não necessariamente ainda na igreja. Portanto, porque eu, como mordomo, né, do Senhor, Deus chama-nos como sacerdotes, como pessoas que têm uma responsabilidade não apenas para com a nossa vida, mas temos uma responsabilidade também para com o próximo. Exatamente. Portanto, o sábado é um dia em que nós temos o tempo necessário para não só cuidarmos da nossa espiritualidade, mas podermos interceder, orar, estudar com os outros, poder ajudar os irmãos, talvez, que durante a semana foi muito penosa, muito difícil para eles, e não conseguiram, talvez, ter uma melhor preparação. Então, nós vamos para com o irmão cantarmos junto, podemos orar junto, e é um benefício grande. E como na nossa carreira espiritual, acabamos percebendo que precisamos, de facto, desse sábado. E tanto é que o povo de Israel, durante o período que ele ficou no Egito, eles eram aí escravos. Deus, quando chama Moisés para poder libertar o povo foi conduzido para passar justamente no deserto, porque diz havia uma necessidade de o povo ser reeducado, e Deus, quando pede para que Moisés vá falar com o faraó, é para que os sábados de Deus pudessem novamente ser observados,
para que o povo tivesse um período de descanso, porque o povo trabalhava tanto no Egito, era escravizado e não tinha tempo para observar o sábado do Senhor. E por aqui causa disso, perderam de vista o caráter santo e puro de Deus. De Deus. E Deus podia ter levado num caminho muito mais fácil e ver que o povo foi justamente provado logo. Quer dizer, a primeira provação que eles se depararam foi logo o mar, na travessia. E o povo já estava incrédulo, ok? Mas graças a Deus, Deus permitiu que eles passassem pelo mar em terra seca. E dali Deus, não digo que Deus apenas havia apercebido ali de que o povo precisava ser reeducado para que pudesse lembrar dos sábados do Senhor, porque o povo negligenciou muito a sua espiritualidade durante o período que estava cativo, somente focada no trabalho. Deus disse, não, eu darei um repouso para o meu povo. O povo precisa de um repouso. Mas, Durão, eu digo que mais do que o povo precisar de um repouso, vamos fazer um repouso. Exatamente, uma pausa aqui. Exato. E vamos nos deleitar num louvor que será entoado pela nossa irmã Ana Dias Mora. Glória e o louvor, que o reino seja em nós.
que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Agradecemos a nossa irmã Ana pelo o hino, um louvor muito animador, tá? Então, Durão, vamos partir, vamos dar sequência ao nosso estudo. Estávamos fazendo menção da redescoberta que o povo precisou para poder atualizar em suas memórias espirituais o dia de sábado que eles haviam perdido de tanto trabalho durante o período de cativeiro no Egito. Pois, porque aqui nós, como ideia, poderíamos deixar que, Zeferino, algumas vezes na vida precisamos aprender lições cuja finalidade é aliviar o nosso fardo nesse mundo. Outras vezes, o nosso estudo nos leva a momentos de sofrimento e com isso também aprendemos com a própria vida. Mas uma coisa é certa, o nosso aprendizado nos leva a ensinar outros que necessitam ouvir a nossa experiência pessoal com Deus. E é isso que nós temos que deixar aqui patente. Ou seja, no fundo, no meio dessas encruzilhadas, dessas dificuldades, dos desafios que nós temos, por intermédio do sábado, podemos ver Deus na nossa vida, com base numa experiência pessoal com Ele. O que é que os outros estão a aprender conosco? O que é que a minha família tem aprendido comigo? O que é que eu tenho aprendido de Deus? O que é que os meus amigos, os meus vizinhos, os meus colegas, que experiências é que eles estão a tirar da minha vida que possa ser útil para a vida deles? Então, esse é o grande desafio que nós tiramos daqui. É verdade, porque o povo de Israel, né, das muitas experiências que Deus permitiu que fossem narradas nas Escrituras, portanto, diz que foram escritas para a nossa salvação. E, portanto, nenhum proveito estaríamos a tirar nela se não transformássemos a nossa vida ou não nos preocupássemos com a nossa vida de uma forma muito particular, porque esses exemplos todos foram escritos para podermos fazer correção, para que não voltássemos a cometer os mesmos erros. E a verdade é que nesses tempos trabalhosos que nós nos encontramos, Durão, às vezes a nossa tendência é também negligenciar os dias do sábado. Podemos não estar no cativeiro, talvez, não é? Fisicamente, mas podemos nos encontrar na condição de cativeiros espirituais, em que os sábados talvez deixam de ser significativos para a nossa vida. Mas por isso que Deus traz aqui, acredito que Deus tenha inspirado esses nossos irmãos que escreveram o termissário para nos levar a refletir da necessidade que nós temos. E lembra que na lição de terça-feira, Tempo para Aprender Prioridades, fez logo menção nisso, que a maior parte dos problemas que o povo de Deus sofreu é porque negligenciava os dias de sábado. Não é necessariamente por causa de estar a violar um sábado do Senhor. Claro que a introdução, o versuário faz menção de que o sábado foi criado por causa do homem e que o Senhor, até do sábado, Ele é o Senhor, não é? Que Cristo é o Senhor do sábado. Mas vimos que quando Deus criou o sábado, a preocupação não era mostrar a sua autoridade, ou obrigar ou forçar o homem, mas era criar uma lei que pudesse proteger a espiritualidade do próprio homem em si. Portanto, tudo para o nosso benefício. Pois, porque, repare, quando na vida isso acontece frequentemente conosco, vamos só analisar aqui rapidamente. Algo que nos é dado sempre, nós ficamos com a ideia e a sensação que é uma obrigação das pessoas fazerem sempre por nós. É verdade. Quando, na verdade, nós devemos desenvolver formas de não recebermos sempre os favores dos outros, mas nos potenciarmos para desenvolvermos as nossas próprias aptidões. E nisso, em relação ao sábado, e só estamos ainda hoje a tratar do sábado, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam totalmente desorientados com respeito às prioridades que deveriam gerir na sua vida cotidiana. Por isso, não é para menos, sendo tanto tempo escravos e sem liberdade alguma,
para pensar ou executar tarefas em prol de si mesmos ou da família. A ver? Era um cativeiro mental, um cativeiro psicológico que eles não conseguiam se libertar. E muitas vezes nós nos encontramos nesse emaranhado de coisas, também aprisionados por circunstâncias que muitas vezes nos retiram o brilho que nós deveríamos conceder ao próprio dia de sábado. Está É verdade. Sim, olha, por isso que na lição de quarta-feira vem chamar-nos a atenção sobre o próprio sábado em ser um tempo para encontrar o equilíbrio. Exatamente. Está vendo? Um tempo para equilíbrio. E Deus diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. E só abrir um parênteses aqui, Durão. Amei muito a lição número 11, em que falava da importância de o cristão se envolver no trabalho de uma forma séria, sermos responsáveis no nosso trabalho e não fazer o trabalho de qualquer maneira, mas que por intermédio do nosso trabalho possamos beneficiar outros e possamos dar testemunho para aqueles que participam conosco. Essa é a nossa tarefa, a nossa missão. E é através do exemplo que nós podemos dar também, durante o convívio com os nossos colegas de trabalho e no local de trabalho, mostrar aqui o nosso cuidado, a nossa responsabilidade nessas tarefas, em que, ao termos o dia do sábado como descanso, nossos colegas possam também perceber que, afinal de contas, um sábado pode fazer toda a diferença na nossa vida. E depois de nós estarmos a trabalhar, não é? Temos então que, nas nossas atividades sociais, agora, no dia do sábado, teremos que nos concentrar de uma forma especial. Não é porque durante a semana nos separamos ou nos desligamos de Deus. Não podemos nos desligar. Nós devemos olhar para nós mesmos. O cristão deve olhar para si mesmo de uma forma holística, quer quando está em atividades de lazer, quer quando está nas suas atividades normais de trabalho, quer quando está no campo espiritual. Não separar as coisas, mas nos vermos como um todo, apresentarmos um trabalho equilibrado. Mas nisso, nós temos que ser realistas e coerentes conosco próprios, reconhecendo primeiro as nossas debilidades e as nossas fragilidades enquanto homens. Porque em nós não está o cumprimento do sábado. O cumprimento do sábado não nos salva. Por isso é que nós, ao analisarmos esta lição, tendo como linha de pensamento Isaías 58, nos versículos 1 a 14, o que Deus disse ao povo é relevante para nós hoje. Ou seja, Deus chamou a atenção do povo para a religião só de aparências. Mostrou a verdadeira intenção do povo quando jejuava, pois o coração estava quê? Longe de Deus. Muito e Deus longe. nos chama para avaliarmos hoje a realidade religiosa do nosso coração. Oh, meu irmão, quantas vezes estamos no sábado dentro da igreja, mas estamos contrariados a pensar no trabalho que ficou, na discussão que não acabamos com a esposa, e isso, aquilo, quer dizer, então nós temos aqui uma oportunidade de nos refazermos de tudo aquilo que está partido ou dividido na nossa vida espiritual. Tá vendo? Inicialmente para a nossa própria salvação, não por causa da igreja ou necessariamente por causa do mandamento, mas que esse próprio mandamento foi criado para a nossa salvação. Aí é para nós acharmos um ponto de equilíbrio, porque senão não acharemos graça diante de Deus. Por mais que Deus nos queira salvar, nós não vamos ter uma visão completa, profunda da salvação da parte de Deus para que nós estaremos como que trabalhando para a nossa própria salvação. Exatamente. Por isso é que a princípio dizíamos que o sábado deve ser também vista como uma preparação, uma santa preparação para a eternidade. Não vale a pena nós estarmos aqui só com a ideia de que precisamos de guardar, os outros têm que guardar, mas não estamos a nos preparar para a eternidade, porque o objetivo maior de Deus é salvar o homem do pecado e guiá-lo no serviço. Então, que Deus nos ajude a termos essa visão espiritual, não é apresentada aqui pelo amigo Zeferino, que ele nos ajude mesmo a encontrarmos essa visão espiritual e podermos então ter acesso a esta salvação que ele nos propõe. Pois,
Tá bem, então, olha, a lição, o tempo passa tão rápido, é impressionante, não sei se está muito interessante, mas o tempo já lá se vai, mas de uma forma geral devo dizer que a lição termina falando de um tempo para a comunidade, mas eu digo que em parte de uma forma introdutória já entramos nessa lição, porque diz que Exatamente. o próprio sábado em si, o tempo do sábado não deve apenas servir para nosso benefício, mas deve ser também extensivo aos nossos irmãos, às comunidades, todas estas que encontram-se à nossa volta. É um processo, é um tempo em que nós temos um tempo de dar uma atenção muito especial, né, para os nossos amigos, os vizinhos, né? Cláudio, queres falar um pouco para terminar, só para rematar aquilo que já foi dito? Eu penso que está tudo dito, Sim, fizemos aqui uma sinopse muito boa da lição, dizer apenas que façamos do dia do Senhor os nossos melhores momentos para a família e pensemos amém. nos resultados a médio e longo prazo e veremos que valerá a pena dedicar tempo para adorar o Senhor. Tá bem. Que Deus possa abençoar, Cláudio. Foi um prazer poder participar contigo nessa lição. Obrigado, o prazer é todo meu. Tá.